Olá, meu nome é Wagner Quintão, sou professor de matemática. O tema desse vídeo é medidas. Então, vamos entender um pouquinho de medida. Antes, para isso, para compreender as unidades de medidas, primeiro a gente tem que entender um conceito básico da geometria do que seria segmento de reta. Primeira coisa, tem que saber o que é uma reta. A reta ela é formada por pontos alinhados, são chamados pontos colineares. São um monte de pontinhos tão próximos que formam essa linha infinita que é chamada de reta. Isso é uma reta. Segmento de reta é uma parte dessa reta. É como se eu pegasse de um ponto a outro, quebrasse essa reta e eu tenho um começo e um fim, diferente da reta que é infinita, beleza? Então isso aqui, ó, esse de um ponto ao outro, essa parte da minha reta é chamado de segmento de reta. Por que eu preciso saber desse segmento de reta? Por causa do seguinte, para eu medir, por exemplo, distância, comprimento, o que é que eu preciso? Eu preciso de um segmento de reta de referência para eu contar quantos desses segmentos que cabem de um ponto a outro. Então, por exemplo, quero medir a distância desse ponto até esse, através de centímetros, que é a unidade de medida para medir comprimento, beleza? Eu vou pegar esse segmento, que foi chamado de centímetros, de 1 centímetro, e vou contar quantos desses segmentos cabem desse ponto até esse, ok? Contando isso, eu vou saber qual que é a medida dessas distâncias que eu determinei, beleza? Ou seja, quando eu falo de centímetros, é um segmento de reta que eu defini. Quando eu falo metros, é um outro segmento maior que eu defini e que tem uma relação com centímetros, certo? Porque nesse segmento de reta maior, cabem 100 segmentos chamados centímetros, certo? Eu posso até criar. Vamos brincar aí em casa. Você cria o seu próprio, a sua própria unidade de medida de comprimento. Inventa aí, coloca o seu nome aí no meio e inventa a sua unidade de medida. Aí a primeira coisa que você precisa fazer é definir um segmento de reta. Esse segmento de reta vai ser a base para que você conte quantos dele existem numa determinada distância, para que você defina e fala, tem 5 centímetros, usando a unidade que já existe. Tem 5 centímetros, então eu contei 5 segmentos que são chamados de centímetros, beleza? Então, assim, uma brincadeira que eu gosto de fazer com os meus alunos, às vezes, é criar uma régua com a unidade de medida própria. Ele inventa a unidade de medida através de um segmento e vai fazendo essa régua e vai medindo os objetos. Então, é para vocês observarem como que surge a unidade de medida, certo? Existem outras formas, outras unidades de medidas, eu estou falando de centímetros de comprimento, por exemplo. Existem outras unidades de medidas que a gente utiliza e que é utilizado no mundo? Existem. É uma outra dica de pesquisa. Pesquisa aí, unidade de medidas utilizadas em outros países. Procura saber as unidades de medidas utilizadas aqui no nosso país e as unidades de medidas utilizadas em outros países. E busca também, na sua pesquisa, qual que é a relação de uma com a outra. Vocês vão encontrar várias coisas interessantes aí. E outras unidades de medidas, como por exemplo, vocês já ouviram falar, que é para medição de comprimentos. Por exemplo, polegadas. Você sabe qual que é a relação da polegadas com a nossa unidade de medidas? É interessante. Dá um jeito de pesquisar aí e saber um pouco mais sobre isso. Voltando. Então, a unidade de medida utilizada para medir comprimento, distância de um ponto ao outro, é chamada, nós temos o que é mais usual aqui no nosso país é centímetros, metros, decímetros, milímetros, decâmetro, hectômetro, quilômetro, certo? Que são subdivisões de uma unidade. É como se um segmento coubesse no outro, Como eu havia dito aqui no vídeo. Quando eu pego um segmento de 1 metro, você encontra quantos centímetros ali? 100 centímetros. Então tem como a gente converter uma unidade de medida em outra. Vocês vão ver uma tabelinha aqui na tela do vídeo. Essa tabelinha, ela mostra a unidade de medida. Nós temos metros, decímetros, centímetros, milímetros de um lado, e do outro nós temos
no meio metro, nós temos decâmetro, hectômetro e quilômetro, certo? Na unidade de medida de comprimento, essas unidades vão de 10 em 10, certo? Por exemplo, se eu tenho 2 metros e eu quero transformar em decímetros, certo? Então, como que eu vou fazer para transformar 2 metros em decímetros? Ele vai de 10 em 10, então basta eu multiplicar por 10, então 2 vezes 10 vai dar 20 decímetros, beleza? Se eu quiser transformar 2 metros em centímetros, eu posso multiplicar 2 por 10 e transformo em decímetros, então vai dar 20 decímetros. Depois eu multiplico novamente por 10 para transformar 20 decímetros em centímetros, vai dar 200 centímetros. Ao decorrer do tempo, quando vocês forem praticando um pouco mais, você vai ver que era só eu pegar 2 metros e multiplicar por 100, que vai dar 200 centímetros. Se eu quiser transformar de metros direto para centímetros. Porque aí é só você pensar, não é de 10 em 10. Então, 10 vezes 10 vai dar 100. 10 para transformar metros em decímetros, vezes 10 de novo, para transformar decímetros em centímetros. Ou seja, você vai multiplicar no final por 100, porque você multiplicou 10 vezes 10, que é igual a 100. Beleza? O que acontece? Pode ficar um pouco confuso para você pensar de uma vez, mas se você não pensar isso, não tem problema. Vai fazendo de 10 em 10 que você consegue. Então, vamos supor, eu quero transformar 2 metros em decâmetro. Decâmetro é maior do que metros. E aí, o que eu faço? O que eu vou ter que fazer? Ao invés de multiplicar, porque multiplicar vocês, por exemplo, eu transformo metros em outras unidades de medida. Se as unidades de medidas foram menores do que metros, eu vou multiplicar. Se a unidade de medida for maior do que metro, o que eu vou fazer? Eu vou dividir. Então, se eu quero transformar 2 metros em, no caso, decâmetro, o que eu vou fazer? Vou pegar 2 e vou dividir por 10. 2 dividido por 10 vai dar 0,2. Ou seja, 2 metros nada mais é do que 0,2 decâmetro. Como nosso sistema de numeração ele é posicional, nós conseguimos fazer como se fosse um macetezinho para transformar essas unidades de medidas. Por que o nosso sistema de numeração é posicional? Dependendo de onde está cada um dos nossos algarismos, né? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3. Peguei o 3. Se eu colocar o 3 na dezena, ele vai valer 30. Se eu colocar o 3 na centena, ele vai valer 300. Ou seja, dependendo da posição que ele ocupa, esse número vai corresponder a um valor diferente. Vocês podem utilizar essa tabelinha para fazer essa transformação de unidade de medida. Por exemplo, eu vou transformar 2,5 metros, certo? Eu vou transformar em centímetros. O que eu vou fazer? Não é 2,5, então é 2 metros. O 2, cada algarismo você vai colocar numa casa, certo? Num espaçozinho, num quadradinho aí dessa tabela. Primeiro você tem que posicionar, né? Você vai colocar o 2 no metros, certo? E é vírgula 5. O 5 você vai colocar no decímetro, beleza? Você esquece essa vírgula, né? Porque aí você vai mudar a sua unidade de medida, porque aí era em metros. Você já posicionou corretamente, né? O 2 aí no metros, o 5 no decímetro, ok? Agora o que a gente vai fazer? A gente quer transformar em centímetro. A casa, né? O espaço do centímetro está vazia, certo? E aquela vírgula que eu tirei, eu vou ter que colocar ali, aonde que está a casa dos centímetros, que é a unidade de medida que eu quero colocar. Como aquela casa está vazia, eu completo. Casas vazias no nosso sistema de numeração, a gente completa com 0. Então, eu coloquei o 0, vai ficar quanto? 250 centímetros. Isso você pode fazer com qualquer outra unidade de medida dessa tabela. Você pode colocar em qualquer uma das posições para que você transforme, ok? Espero que tenha